Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o prédio lá de Taquara, que ia ser construído aí, né? Até então, a gente sabia que ia ser construído, mas agora foi cancelado, tá? Para quem chegou agora no canal, pessoal, antes de assistir esse vídeo aí, se você não assistiu ainda, clica aqui no card e assiste o outro vídeo que eu expliquei sobre o lançamento desse prédio de mais de 300 metros lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Taquara, que é uma cidade ali próximo de Gramado, né? Uma cidade bem turística e bem famosa. Então, assiste aquele vídeo primeiro, depois você volta aqui, clica ali, não vai sair desse vídeo, assiste o outro, depois você volta. Para resumir, pessoal, nessa última semana que passou aí, mais especificamente no dia 17 agora de maio de 2021, Porto Incorporadora lá da cidade de Taquara, ela soltou uma nota aí na imprensa falando que o prédio não vai mais ser construído, tá? Para quem lembra aí do vídeo passado, fez bastante sucesso na mídia aí, lá em 2020, né, pessoal, o pronunciamento dessa construtora falando que ela ia construir o maior prédio do Brasil lá na cidade de Taquara, com mais de 300 metros, passando os prédios aqui de Balneário Camboriú. Então eles já estavam aí anunciando, né, que eles iam ter o prédio mais alto do Brasil lá em Taquara, tá? Inclusive teve várias pessoas falando para mim, olha aí, uma cidade que nem tem um prédio alto ainda, vai passar Balneário Camboriú, enfim, vai passar São Paulo. Claro que a gente sabia que tinha uma grande probabilidade disso não acontecer, eu até avisei vocês e agora tá confirmado aí, não vai acontecer, tá, pessoal? Não é nem pela questão da construtora, tá? Eu já vou explicar para vocês. A construtora, ela não é uma construtora grande, a gente sabe, se a gente olhar nas mídias sociais deles, eles não são uma construtora grande, eles já têm sim algumas obras, mas é uma construtora de cidade pequena, tá? Nada contra, normal. Eu até acho que eles poderiam conseguir construir, porque assim, uma construtora ela consegue investimento, isso é tranquilo. Quando a parte pública dá certo, a construtora dá um jeito de construir, consegue investidor, consegue financiamento. Então eu até acho que a Porto realmente, se ela tivesse conseguido as aprovações, ela iria construir o prédio. Mas o que emperrou, para variar, no Brasil, foi a parte de aprovações públicas, tá, pessoal? Eu já vou explicar para vocês o que aconteceu e por que a construtora Porto desistiu de construir esse prédio aí, que era para ser o prédio mais alto do Brasil, lá em Taquara. Eles soltaram uma nota no dia 17, aqui eu vou ler para vocês, ó. Depois eu vou deixar até o link aqui embaixo aqui, mas basicamente eles falam aqui, ó, nota de esclarecimento da construtora Porto Incorporadora. A empresa Porto Construtora Eireli vem por meio desta informar e prestar esclarecimentos aos cidadãos de Taquara, Parobé e região, referente à negociação do terreno e construção do prédio Porto Sky, localizado na rua Ernesto Alves, número 2640, local conhecido como Antiga Fábrica da Piriza. Para quem não sabe, pessoal, um terreno no centro lá da cidade, tá? Que tinha uma fábrica e foi demolida e a construtora, teoricamente, tinha negociado ali o terreno para fazer esse prédio. Era um terreno bem grande no centro da cidade, como fala aqui. Aí, seguindo a nota aqui. Eu vou ler a nota e depois eu dou minha opinião, tá, pessoal? Torna público que a obra não será realizada, tendo em vista a seguinte situação. O contrato firmado prevê que a obra somente seria realizada mediante aprovação dos vereadores, os quais possuíam o poder de vetar o projeto. Então, né? Olha, já o poder público atrapalhando para variar. Sobre esse aspecto, o projeto que se tornou público por informações vazadas e circulou nas redes sociais, se tornando de conhecimento de grande parte da cidade e cidadãos da região, foi rejeitado pelos vereadores, os quais, além de rejeitar, solicitaram alteração no contrato. Em virtude das divergências, as partes não chegaram a um consenso, situação em que foi rescindido o contrato de forma amigável, ou seja, cancelar o contrato ali entre o dono do terreno e a construtora. Ainda cumpre destacar outro aspecto que inviabilizou a execução da obra foi em relação à liberação por parte da administração municipal, a qual não aprovou a execução da obra como um todo, e sim esclareceu que avaliariam a construção e liberariam a sua execução mediante análise a cada 10 andares. Presta bem atenção nisso aqui. Ou seja, a obra poderia ser trancada a qualquer momento, nesta ou na próxima administração, bem como inviabilizando a venda dos apartamentos. Prestar atenção nessa parte, já vou explicar. Diante das tamanhas divergências e complicações encontradas pela empresa para a execução da obra, viemos a público informar e esclarecer a seus clientes e amigos e toda a sociedade da região que a obra não será concretizada. Salientamos que estamos em busca de outro local para tornar realidade este empreendimento. Atenciosamente, equipe Porto Construtora, Parobé, 17 de maio de 2021. Antes de dar minha opinião, né, eu já vou falar aí. Construtora Porto, vem para Balneário construir, larga lá o Rio Grande do Sul, vem para cá, que aqui você não ia ter esse problema. Mas enfim, agora eu vou dar minha opinião. Vocês entenderam aí como que funciona o Brasil, pessoal? Vou falar bem pertinho aqui, vocês entenderam?
mais uma vez a administração pública barrando o desenvolvimento das cidades brasileiras. Você imagina que uma construtora aqui, um investidor, né, ele ia pegar vários milhões de reais e investir lá para fazer esse prédio, gerar emprego, construir apartamentos, vender, gerar imposto, atrair turistas para a cidade, porque ia ser o maior prédio do Brasil, mas daí a prefeitura e os vereadores falam, não, a gente não precisa disso aí, né? Não vamos aprovar não, porque a gente não quer. Enfim, a gente acha que não vale a pena. Enfim, é a opinião deles, né? A gente sabe que para construir um prédio tem que ser aprovado pela prefeitura e pelos órgãos ambientais, então, mais uma vez, a administração pública barrando a construção de um prédio alto no Brasil. Não é novidade isso aí, né? Isso acontece em São Paulo, acontece em vários outros locais pelo Brasil. A gente sabe que Balneário Camboriú, Itapema, a gente tem Goiânia, algumas Fortaleza também, alguns exemplos aí de cidades que constroem alto, mas são poucos, né? São poucos no Brasil que permitem isso aí. Algumas administrações já abriram o olho, né, para essa parte boa que é construir prédios altos, além do turismo, geração de emprego, renda, imposto, mas alguns locais como Taquara ainda não percebeu isso aí e decidiu cancelar a obra, né? O que me chamou mais atenção nisso aqui, pessoal, foi essa parte aqui da nota que fala que os vereadores só liberariam a execução, a prefeitura, né, só liberaria a execução da obra mediante uma análise a cada 10 andares construídos. Isso aqui me deixa puto da cara. Você imagina você, investidor, ó, pense aí, sem puxar saco de ninguém, mas pense aí, você tem uma construtora, aí você projeta um prédio de, acho que era 60 andares lá, 300 metros de altura, você faz uma fundação para esse prédio aí. Então você gasta ali 10, 15 milhões para fazer a fundação desse prédio, com cálculo estrutural, engenheiro, execução, tudo isso vai milhões de reais para fazer uma fundação num prédio desse. Você executa. Aí você constrói 10 andares e a prefeitura chega para você e fala assim, ô fulano, 10 andares tá bom, né? Não vamos liberar mais não, termina a obra por aí. E tudo que você investiu lá atrás, o que acontece? Vai pro ralo? Ninguém aceitaria construir dessa forma, pessoal. Eu não sei aonde que está a cabeça desse pessoal aí, sinceramente, não consigo entender aonde que eles pensam, onde que eles vivem, como que eles me falam isso, que eles iriam aprovar de 10 em 10 andares, pessoal. Aonde que eles tiraram isso? Nenhum lugar no mundo é isso. Ou você aprova o prédio todo ou você não aprova. Não existe um meio termo, entendeu? Constrói 10 andares, daí depois a gente passa lá e dá uma olhada lá. Se ficar legal, a gente manda liberar mais 10 e aí a gente vai fazendo. Ou seja, fica na mão de uma única pessoa o sucesso ou não de uma construção que é privada. Então, assim, aprova ou não aprova. Não coloca uma cláusula ali que ninguém aceitaria. É quase que, eu acho que eles falaram isso quase como uma brincadeira, né? Pra realmente a construtora não aceitar, né? Porque ninguém em sã consciência gastaria milhões de reais na fundação de um arranha-céu para daí depois fazer 10 andares e a prefeitura, porque deu na cabeça de alguém lá, do fiscal da prefeitura, da prefeita, do prefeito, sei lá, parar a obra e todo aquele dinheiro que o cara investiu ficar lá enterrado pro resto da vida. Porque depois que você fez a fundação, você não recupera mais. E aí, como é que fica? Entendeu? É complicado, pessoal, é complicado. Eu fico assim, chateado, muito chateado. Muita gente achou que eu tinha inveja, me mandou mensagem falando, você viu que vão construir prédios mais altos que Balneário, aí não vai mais ser Balneário a capital dos arranha-céus no Brasil, não sei o que. Pessoal, pelo contrário, eu estava torcendo para que saísse. Eu torço para que saia prédio alto no Brasil todo, assim como eu falei já no outro vídeo. Tanto no Rio Grande do Sul, São Paulo, pode ser qualquer lugar. Para mim, quanto mais prédio alto sair, melhor. Mais conteúdo para mim gravar para vocês. E vocês sabem que eu sou engenheiro civil e eu sou apaixonado por prédios altos. Eu já enumerei várias vezes os benefícios que eles trazem aqui, eu não preciso ficar repetindo. Então, assim, eu fico triste que não vai sair e eu espero, sinceramente, que a Porto consiga outro local para construir, que eu já teve pessoas que me falaram que é um sonho do proprietário lá fazer um prédio alto. Então, tomara que ele consiga construir em outro lugar. E fica aí a minha dica. Venha para cá, para Santa Catarina. Aqui tem duas cidades que não tem limite de altura, Balneário Camboriú e Itapema. Itajaí também constrói alto, então vem para cá. Vem para cá, constrói aqui, que aqui você não vai ter problemas. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Infelizmente, obra cancelada aí. Por enquanto, o Balneário vai continuar tendo o prédio mais alto do Brasil, até construírem outro aí. Então agora o que eu quero de vocês? Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, o que você achou desse cancelamento, se achou legal, achou ruim, se você também acha um absurdo essa administração pública, principalmente essa cláusula aí de aprovação de 10 em 10 andares. Deixa a sua opinião aí embaixo. Não esquece também de olhar aí os nossos patrocinadores na descrição.
Tem várias empresas de engenharia aí, então vários serviços que você pode estar precisando, às vezes está aqui na descrição do vídeo. Inclusive comprar um apartamento aqui na região de Balneário Camboriú, beleza? Também lembra de deixar o like, compartilhar, comentar aí qualquer coisa aí embaixo para ajudar o canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, vire membro do canal se você puder, enfim, tem tudo aí na descrição, várias coisas, leia sempre a descrição do vídeo. Inclusive o nome das músicas, pessoal que vivem me perguntando o nome das músicas que eu uso, tá sempre na descrição do vídeo, então leia a descrição, beleza, pessoal? Deixa agora a sua opinião aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.